Ótica. São mais de 10 anos no mercado, dispondo de grandes profissionais com uma estrutura completa para levar até você a excelência na conexão com o mundo. Investimos em tecnologia de ponta para melhorar ainda mais o seu sinal. Temos uma central de suportes que proporciona maior agilidade no atendimento e na resolução dos problemas. Na fibra ótica, você tem mais velocidade na conexão com uma internet estável e segura. Você pode dividir sua internet com outros dispositivos sem a perda da qualidade. A Speedline está ainda melhor. Mais tecnologia, mais cobertura e mais suporte para você. Speedline Telecomunicações. Sua conexão com o mundo. Satisfação estar com você mais uma vez. Aqui é Luna de Carvalho Costa do canal e blog Bistrô do Matuto. Estamos aqui começando mais um programa Bistrô do Matuto aqui na TV Imprensa de Bezerros. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e que tem muito a ver com Bezerros. Vamos falar sobre a economia que é gerada em torno da cultura do Papangu. E você vai acompanhar esse programa de hoje. Vamos debater sobre esse assunto com muita arte, com muita cultura, com esses convidados super especiais, né? Eu apresento aqui a vocês o meu amigo Jardiel Moura. Seja bem-vindo, Jardiel. Obrigado, Lunas, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui no seu programa. Coisa boa, muito obrigado. E também estamos aqui com o José Wagner. Bem-vindo, José Wagner. Boa noite, Lunas. Boa noite, pessoal. Também fico feliz de estar por aqui. Valeu. E estamos também com Toninho Lima, que vai começar cantando uma música pra gente. Dê seu boa noite e arrocha o nó aí. Vamos lá, pessoal. Música boa. Música popular brasileira. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz do túnel, os desesperados, há um cais de porto, a quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Toninho Pop Rock no Bistrô do Matuto. Isso. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. São tantas marcas que já fazem parte do que sei agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando. Valeu, Lunas. Valeu, coisa boa. Pois é, como eu falei, nós estamos aqui falando sobre a cultura, o potencial econômico da cultura do Papangu. Deixa eu dar um alôzinho bem rapidinho aqui para os nossos internautas e vocês já vão dizer suas especialidades e a gente já vai começar esse bate-papo que vai ser bem interessante. E daqui a pouco tem mais música boa aí, não tem, Toninho? Certeza, Lunas. Então vocês ficam aí acompanhando, curtindo e compartilhando, que tem muita música boa. E vamos falar de dinheiro hoje, gente. Vamos falar de ganhar dinheiro. Quem não está ganhando com o Papangu vai ganhar a partir de agora, que a gente vai passar umas dicas boas aí para vocês. Não é não, Jadiel? Vamos sim. João Miguel está conosco aqui, dando um olá. Um olá, João Miguel. Einha Micena, boa noite. Einha, se ela já participou com a gente, eu não percebi, não vi nem outro dia. Seja bem-vinda, Einha. Andresa Souza com a gente. Laiana Silva, a querida Laiana está conosco aqui. Laiana lá da Norte Bolos e também das festas também, né? Está dizendo aqui, boa noite a todos. Lunas, pede para Toninho cantar para mim alguma de Raul Seixas. Olha, te prepara, viu, Toninho? Foi Laiana Silva, que trabalha lá na Norte Bolos. Desenrola, Laiana. A balconista mais simpática de Bezerros. Muito bem. Valder Robson Silveira, boa noite a todos, só gente boa. Tenho aí, amigo de infância, show. Isso é Valder Robson Silveira, conosco aqui. O Major Valder Robson. Pois é, gente, nós estamos aqui. Betânia Costa, minha esposa, chegou também. Nós estamos aqui para falar hoje sobre a cultura do Papangu, que é uma coisa muito própria da nossa cidade, né? A gente sempre fala da cultura em si, das manifestações culturais. E hoje a gente queria falar do potencial econômico, né? Eu queria mostrar quem está lá do outro lado e até gente de Bezerros que não tem noção que a cultura do Papangu gera renda, né? Gera dinheiro
e traz benefício, traz divisas para a nossa cidade, né? Para isso eu convidei Jardiel Moura, eu vou pedir para que ele dê continuidade a essa minha fala e diga também qual a sua especialidade profissional. Bem, meu nome é Jardiel, certo? Minha primeira formação em Administração de Recursos Humanos. Em seguida, eu fiz o bacharelado em Administração de Empresas na Universidade Federal Rural de Pernambuco e MBA em Planejamento e Gestão Organizacional pela FECAP-UPE e atualmente eu acabei de concluir o mestrado em Administração na Universidade Federal de Pernambuco. Bem, quando a gente pensa... Primeiro vou pedir para o meu colega também se apresentar, que a gente começa um bate-papo interessante. Meu nome é Wagner, eu tenho graduação em Economia, mestrado na área de Economia também e atualmente estou terminando uma especialização em Gestão Pública pela Rural. Bem, quando o Lunas abriu aqui a nossa discussão para falar um pouquinho sobre a economia do Papangu, né? Então, no caso, ele vai discutir um pouco da economia aqui em Bezerros. Se a gente fosse pegar, por exemplo, o último dado agora, 2018, certo? Pelo menos pelo que foi publicado pela imprensa, Diário de Pernambuco, né? Folha e outros, do dia 7 ao dia 14 desse ano de 2018, a gente teve aqui em Bezerros mais de 350 mil pessoas. Certo? E, pelo menos também, conforme esses relatórios mostraram, a economia ela gerenciou em torno de 3 milhões de reais. Certo? Esses 7 dias contando. A gente sabe que o carnaval geralmente 3, 4 dias, mas contando esses 7 dias, essa seria a expectativa. E eu acho que uma reflexão para a gente poder começar a pensar aqui é como é que a gente poderia fazer, ou como é que a gente sente esse impacto na economia. Geralmente, quando a gente percebe isso, a gente vê aquela pessoa que, mesmo de maneira informal, ela vai, por exemplo, trabalhar na questão da festa, certo? E os outros retoques que isso também traz para o município de maneira geral. Interessante, tá vendo aí, gente, como é interessante o potencial, e a gente tá, agora tá falando de números e às vezes a gente não tem noção da proporção, né? Da quantidade de pessoas que realmente vêm para cá, e isso é coisa que está sendo avaliada, né? E para isso eu chamei José Wagner aqui, para ele falar também sobre essa questão de avaliação, né? Porque ele está dentro de um projeto muito interessante sobre isso, não é isso, Wagner? É verdade. Eu vou falar primeiro do projeto, né, que é um projeto para mapear a cadeia produtiva do Carnaval de Bezerros. É um projeto aprovado pelo Funcultura, através da Secretaria de Cultura do Estado e da Fundarp. Enfim, o que é que a gente pretende fazer com esse projeto? Nós pretendemos... Deixa eu interromper tua fala e pedir para ele colocar a arte ali do projeto, que as pessoas têm uma visão, né? Okay. Mas você pode continuar falando. Coloca, Ricardo, por favor, aquela imagem amarela, viu? Pronto, nós pretendemos mapear, desenhar a cadeia produtiva do Carnaval da cidade. O que é uma cadeia produtiva? Uma cadeia produtiva nada mais é do que a organização em forma linear dos processos que levam à festa. Essa cadeia produtiva, normalmente, ela é dividida em macroelos, e são esses macroelos, junto dos microelos, que nós pretendemos mapear. Esses macroelos, eles se dividem em pré-produção, produção, comercialização, distribuição e consumo da festa. Mas como acontece aqui na cidade de Bezerros? É justamente isso que o projeto visa mapear para entregar. O produto do projeto é um artigo científico que será publicado e amplamente divulgado na cidade e no estado. Né? Em relação ao que o amigo falava, realmente, e não só em Bezerros, né? A cultura em si, e isso é uma coisa que os dirigentes públicos estão começando a notar, ela traz em seu bojo uma geração de renda e de empregos muito grande. Estima-se, segundo dados do ano passado do Ministério da Cultura, que o PIB do Brasil, 4% deles são relacionados à cultura. Isso é um patamar assim, de muitas atividades produtivas, no sentido de trabalho, né? Intensivo em trabalho, não intensivo em cultura. A cultura, principalmente num país como o nosso, ela é muito importante no sentido que ela vai gerar emprego e renda. E em Bezerros especificamente, como os dados que o amigo deu, você vê isso claramente, né? E é justamente isso que nós pretendemos mapear. Eu gostaria, né, parabenizar aqui nosso amigo Wagner aqui pelo projeto, certo? Iniciativas como essa fazem muita falta, principalmente na característica de, depois da conclusão, a divulgação disso para a sociedade civil de maneira geral, certo? Eu acredito que relatórios como o do nosso amigo Wagner aqui, que ele está produzindo, também outros relatórios que ele trouxe aqui hoje para a gente poder também analisar, para poder ter essa conversa de maneira mais sensata, deveria ser principalmente analisado pelos empreendedores culturais.
empreendedores culturais. Seja as pessoas que vivem do turismo, seja o pessoal que vive, por exemplo, do trânsito das pessoas ou de outros formatos. Porque, normalmente, quando a gente não tem essa visão do ponto de vista de relatórios que são elaborados por grandes instituições, o que é que acontece? A gente acaba minimizando a nossa atuação nesse cenário. Pois é, pessoal, é interessante isso que nós estamos falando, porque de uma hora para outra muita gente vê arte e cultura como algo que simplesmente depende e simplesmente merece a benevolência dos gestores, mas a geração de emprego, a geração de renda por trás da arte e da cultura, né? Além da formação das pessoas como seres humanos, mas a geração de emprego e renda. E continuando nessa história de geração de emprego e renda, eu vou chamar Toninho Lima, que ganha muito dinheiro com música, né? Toninho vai, mais uma vez, cantar uma música pra gente aqui. Quem mais ganha renda aqui, tem a renda aumentada com arte e cultura, é Toninho, viu? É músico, é? Isso é bom. É o músico. Ruim, Toninho, canta manda outra pra gente aí, Toninho, por favor. Vamos ver aqui, anos 80, ver se o pessoal lembra, né? Acho que vale, você lembra, né? Ainda lembro aquela noite, só porque eu cheguei mais tarde. Ainda arde a lembrança de te ver ali, tão contrariada. Meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Só o passado rondando minha porta feito alma penada. Você vive me dizendo do pecado mora ao lado. Por favor, não entra nesta, porque um dia ainda te explico direito. Eu sei que este papo tá meio mal contado, mas você pode ter certeza, nosso amor quase sempre perfeito. Toninho Lima no Bistrô do Matuto. Mas eu só faço com você, só quero com você, só gosto com você. Adivinha o que? Porque eu só faço com você, só quero com você, só gosto com você. Adivinha o que? Esse é Toninho Lima aqui no Bistrô do Matuto. Beleza, pessoal? Valeu, Toninho. Eu vou chamar Vamos agora lá. Nossas propagandinhas. Vou dar um alôzinho bem rapidinho. Perdi, viu, gente? Atualizou aqui, eu perdi uns contatos aqui. Umas pessoas deram um oi aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Silo Beto tá desejando boa noite. Genilson Dimas tá aplaudindo aqui os convidados. Valder Robson Silveira tá dizendo aqui, olha, o tema tá show. Valeu, Valder Robson, pela audiência de sempre. Fica ligado aí que tu vai começar a ganhar dinheiro com as massas de Papangu também, viu? Abre teu oi aí, tu vai ver. Ou com música, igual o Toninho. Jeane Pessoa nos acompanhando. Obrigado, Jeane, pela presença. Betânia Costa está dizendo 2 mestres. Betânia é minha esposa, que está por aqui fazendo raiva já, me vigiando. 2 mestres que admiro e tive o prazer de conhecer. Parabéns, o programa está alto nível com essas férias aí. Leiliane Cláudia, minha irmã, acompanhando. Letícia Xavier Moura por aqui também. Já ouviu falar? Conhece Letícia Xavier Moura? Conheço. Obrigado, Letícia, pela audiência. Cleiton Alves, muito bom. Toninho Lima, beleza, sou seu fã. Cara, você é gente fina e esse programa Bistrô do Matuto é bom demais. Valeu, Cleiton, obrigado. Essa audiência, quem faz esses convidados é quem abrilhanta o nosso programa. Boa noite, meu amigo Lunas. Os convidados do programa de hoje tá show, grande Toninho. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Gente, eu vou dar uma paradinha aí, são poucos segundinhos, bem rapidinho mesmo. Tem um pessoal que quer divulgar uma coisa aí, um material, uns produtos interessantes, e você vai ver e vai procurar os produtos, gente. Procurar adquirir os produtos dessas empresas que estão passando aí. Vamos lá, técnico Ricardo, manda aí as propagandinhas aí pro pessoal, por gentileza. Cuidar da aparência é fundamental. Por isso, o Centro de Estética Linda de Viver está sempre pronto para lhe atender. A Linda de Viver ainda é a única na região habilitada no serviço de camuflagem de estria por tatuagem. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Centro de Estética Linda de Viver.
na Rua Augusta, número 104, bairro São Pedro. Atendimento de segunda a sábado, horário comercial por agendamento. Ligue 99610-1863 ou 99441-3070. A Biscuilândia Modelagem Biscuit lança com exclusividade a linha Artes Sacras na Caneta. Dispomos também de esculturas de profissões, topos de bolos e lembrancinhas para todas as ocasiões. E os incríveis brincos I Love Pet. Visite nossa página no Facebook e conheça nosso trabalho. Biscuilândia, amor pelo que faz. No Mercadinho Ideal, você encontra tudo para o seu lar. Gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza. Mercadinho Ideal, Rua Dantas Barreto, número 3, ao lado do Mercado de Feijão. Telefone 99194-5649. Organização Josi. Mercadinho Ideal, o ideal para a sua família. Tantos beijos e carícias e paixão. Voltamos aqui com o programa Bistrô do Matuto. Estamos aqui com Jardiel Moura, administrador de empresas e professor. Estamos aqui com José Wagner, economista, e com Toninho Lima. Hoje nós estamos falando sobre o potencial econômico da cultura do Papangu. Rapaz, é muita coisa, né, a se falar. São muitos nichos, né? E um nicho liga ao outro, são vários elos que a gente podia ir costurando essa coisa aí, né? Juntando essa corrente, mas a gente tem que limitar, né? Até porque o tempo é curto, né? Aí, a gente tinha falado dos valores culturais, né? A gente tinha falado desse potencial, mas assim, se a gente for falar dessa cultura muito própria de Bezerros, que é a cultura do Papangu, né? Existem tantas outras culturas, principalmente no carnaval, mas da cultura do Papangu, o que é que a gente poderia falar um pouquinho sobre a cultura do Papangu? Jardiel, você que é professor. Bem, valores. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, diretamente a questão do termo Papangu, né? Por exemplo, a gente poderia dizer que Papangu é uma expressão que a gente poderia dividir em duas, que seria Papangu, né? Que no século XIX surgiu, por exemplo, certo? E geralmente essas pessoas que a gente chama hoje de Papangu fazia visitas a outras pessoas e o que recepcionava elas era justamente com um prato de angu, certo? Mas aí uma provocação aqui para a gente poder discutir. Nosso amigo Wagner aqui trouxe gentilmente um relatório da Empetu, certo? Que a gente acabou de analisar aqui de maneira muito bacana. E um dos elementos que me chamou a atenção foi que a maioria das pessoas que ficam sabendo das festas aqui de Bezerros, algo que me alegra, por exemplo, é que as pessoas ficam sabendo a partir de outras pessoas. Coisa que mostra que a experiência é positiva. Mas um dado que eu queria colocar na discussão aqui da gente é apenas 0,4% fica sabendo a partir das redes sociais, certo? Hoje, por exemplo, mais cedo, o Lunas tinha me feito convite há algum tempo, e eu fui pesquisar na internet e coloquei a seguinte frase, e o ouvinte da gente aqui, ele pode fazer o mesmo. O que fazer em Bezerros? Certo? E aparecem pouquíssimas coisas em relação, por exemplo, à questão do turismo, pouquíssimas coisas em relação à questão dos restaurantes. Então, talvez o empreendedorismo cultural, nesse ponto, ele precisasse ser potencializado. Eu queria saber o que os colegas aqui acham desse dado. Deixa eu até complementar a tua pergunta. O seu estudo é sobre o carnaval, mas essa cultura do Papangu deveria se estender para outros setores, como ele falou, até influenciar outros setores da cultura. Do ponto de vista da distribuição da festa, que é um dos elos da cadeia produtiva, sim, deve ser estendido. O que eu queria falar, no sentido mais amplo, é que é o seguinte: a comercialização do Carnaval de Bezerros é a própria cidade, né? Como é que você comercializa um produto como o Carnaval? Divulgando a própria cidade. E divulgar a própria cidade é divulgá-la em um contexto mais amplo do que simplesmente o Carnaval. Então, nesse sentido, sim, né? Cultura, uma pergunta que a gente ia levantar: o que é cultura, por exemplo? Existem muitos conceitos, é um tema transversal, né? Passa por dentro de diversas ciências. Mas um consenso é que ela se divide basicamente em três grandes áreas. Cultura como
característica de um povo, né? Cultura como arte, né? Uma obra de arte, e cultura como com potencial pedagógico. Então, nesse sentido, a nossa cultura, além de nós termos os nossos artesãos, ela se caracteriza como a arte de você produzir uma máscara, ela se caracteriza, nosso carnaval, como o costume de um povo, e ela quando você traz isso para a escola, ela também se caracteriza no seu sentido pedagógico. Então, a cultura bezerrense é uma cultura ampla e completa e deveria ser explorada mais do ponto de vista econômico, gerando receitas não só para o setor privado, mas também e principalmente para o setor público, porque um dos elos também da cadeia produtiva do carnaval é a questão fiscal, né? Como é que isso é trabalhado? No Rio de Janeiro, por exemplo, através da Liesa, que é a Associação das Grandes Escolas de Samba, né, do primeiro escalão, e da Associação das Escolas de Samba do segundo escalão, né, que é o Grupo B, você tem uma arrecadação tributária enorme para o carnaval. Além do investimento que a prefeitura faz, ela tem um retorno em arrecadação quase proporcional ao investimento que faz. Então, é um estudo relevante no sentido que ela pode dar subsídios para políticas públicas na nossa cidade, entendeu? Acho muito positivo pertinente aqui o que o Wagner coloca, e talvez um dos desafios que a gente tivesse que superar aqui, principalmente para os artesãos aqui de Bezerros, seria como criar uma receita previsível para esses profissionais. Porque muitas vezes é o que o Múzio chama de indivíduo criativo, ou indivíduo hipercriativo, né? Ou o que a gente pode chamar de artista, certo? Propriamente dito. Às vezes ele trabalha muito, como está trabalhando agora na FENEARTE. Aí chega, por exemplo, o São João. Se você mexe com o São João, você ganhou algum recurso ali. Mas e os outros meses? Como é que eu sobrevivo? Então, qual é a política pública que eu poderia fazer para que eu criasse uma receita previsível? E essa, sem sombra, não é uma pergunta que se tem aquela resposta: faz isso aqui para mim. Né? Então, talvez, não sei se a partir de associações, acho que o Wagner também tem ideias em relação a isso, para a gente poder ajudar essas pessoas que trabalham com arte a criar um tipo de receita nessa direção. A cultura, ela como eu falei, ela é transversal também dentro da cidade, né? Ela passa por diversos mercados, né, e diversos setores econômicos dentro da própria cidade. Você tem um setor informal, que gera renda, e essa renda não é medida, não está, por exemplo, dentro daqueles 4% do PIB nacional que eu falei. Você gera renda para o comércio, para a indústria, você gera renda para o setor hoteleiro, você gera renda indireta para o turismo, você gera renda para o artesanato, para o setor público. Então, é de fundamental importância você entender o funcionamento dessa cadeia de coisas na cultura para que você possa incentivar determinados setores para potencializar todo o resto. Entendeu? Que legal, que interessante. Deixa eu dar um alôzinho rapidinho para o pessoal aqui. O assunto está muito bom. Quem estiver gostando, vai curtindo e compartilhando. Paulinho Bezerra está lá em Camaçari nos acompanhando, lá na Bahia. Um grande abraço para você, Paulinho, conosco. Sidilene Bezerra está dizendo: muito bonita essa música, já escutei muito. Há muitos anos atrás, olha aí, coisa boa. Né? Eu quero que ele cante uma música do pernambucano, né? Ou pelo menos uma paraibana, que é o Barramalho, qualquer coisa assim, né? Do Nordeste, né? Do Carnaval, alguma coisa do Carnaval que se canta aí. Carnaval, sim. Mas só daqui a pouquinho, já, viu? Meu cunhado Sérgio Murilo está lá no Ceará, em Tauá, na cidade de Tauá, no Ceará. Boa noite, meu cunhado, estou aqui assistindo o programa, valeu. Tá topado, ele está dizendo, coisa boa, valeu. Michele Silvestre está dizendo: meu amigo Wagner, um dos caras mais inteligentes de Bezerros, uma sumidade. Boa noite a todos e a todas. Parabéns, Luna, pelo programa. Jadiel só não está recebendo. Ainda bem que Jadiel está com o celular desligado e não marcou o pouco, porque senão a gente não estava nem falando aqui de tanto abraço que esse homem estava ganhando. Que eu tô ligado, que esse homem é conhecido, viu? Conhecido. Aí, como ele não está com o celular desligado, aí a gente não está recebendo. Depois o povo assiste, é melhor. Senão os fãs dele estavam atrapalhando o programa. Os fãs não, as pessoas que, graças a Deus, ele passou pela vida e, graças a Deus, o pessoal tem tido resultado muito positivo, como a minha esposa também, que já foi aluna de um curso que ele era o diretor, acho, o coordenador, né? Ireninha Silva: olá, alunas, boa noite. Juliano Nascimento está dizendo que o tema está top. Valeu, Juliano. Daqui a pouco tem mais música boa para a gente também. Henrique Silva está parabenizando e Júnior Ramos dizendo que o tema está ótimo. Aproveitando o Júnior Ramos aqui, toda essa galera, eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois. A gente acabou de falar aqui de Papangu, produção de máscara, economia, e citou a FENEARTE, né? A FENEARTE, que no último programa eu falei que estava acontecendo no Recife, a FENEARTE, que é uma feira internacional de arte, a maior das Américas. E, assim, há uma expectativa muito grande entre os artistas bezerrenses, porque expõem suas artes lá.
né? Então, assim, há duas grandes expectativas para os artesãos de Bezerros, é o Carnaval e a FENEARTE. Então, eles trabalham muito para ter suprimento, para ter material para ser vendido nesses dois eventos, o Carnaval de Bezerros e a FENEARTE. Eu vou fazer essa pergunta que vai servir para os dois, para Jadiel como administrador e também para Wagner como economista. Bezerros teria condição, inclusive assim, saindo dessa questão, porque assim, a produção das máscaras ainda é aquela produção ainda familiar, né, com todos os seus valores familiares, né, mas ainda é restrito, geralmente, em outras palavras, não existe uma linha de produção que saia daquela produção tradicionalmente familiar. Bezerros tem a condição disso, e essa é a pergunta que eu faço para você, de ter uma produção diferenciada e que o foco não fosse simplesmente Carnaval e FENEARTE, e para nosso amigo economista, isso seria viável economicamente a fazer um esforço para que a pessoa pudesse manter uma empresa, uma microempresa, que durante todo o ano produzisse e comercializasse essa máscara? Eu vou perguntar logo a Jadiel, o Jadiel responda. Bezerro tem suporte para isso? Você acha que teria? Bem, do ponto de vista do artista, certo? Sem sombra de dúvida, né? A gente tem aqui pessoas assim, extremamente criativas, certo? Pessoas que se destacam não apenas no cenário aqui de Bezerros, mas também no cenário estadual, nacional e muitas vezes no cenário internacional, certo? Mas, no entanto, quando a gente trata de arte, tem uma preocupação que ela pode surgir. Quando a gente diz assim, eu vou começar a produzir arte de maneira mercantil, talvez eu acabe tirando essa característica de arte. Porque, por exemplo, nós temos a grande artista Josi, que a gente falou agora há pouco aqui, certo? Que ela vai lá e produz a sua arte. Agora, imagine que se existisse uma linha de produção para a confecção de máscara. Isso deixaria de ser arte e viraria apenas um produto. Não que o produto do trabalho dela não seja algo material, mas para se garantir essa característica de arte, é fundamental a posição, o sentimento, o bem-estar do artista. Agora, sem sombra de dúvidas, existem muitos espaços, principalmente do meu ponto de vista, para que esse mercado evolua. Certo? Feito eu disse a você, se você for tentar comprar, por exemplo, eu estou nesse momento agora em Nova York e quero comprar uma peça. A dificuldade que eu vou ter para poder fazer isso é gigantesca. Não, mas eu posso falar pelo Facebook, pelo Instagram. Não, isso aí é um canal alternativo. Eu estou falando de um canal de venda onde eu consigo entrar, escolher, comprar e receber. E eu quero um produto autêntico, né? Que eu vou chamar aqui de genuíno, feito pelo artista. Não aquele feito por uma máquina ou numa linha de produção. Que eu, senão, vou tirar o caráter artístico da coisa. Pelo menos essa é uma leitura, né? Que vem a partir do texto de Yudice, que é chamado A Conveniência da Cultura. A Conveniência da Cultura. Então, assim, antes dele responder se economicamente seria viável um empenho para que o ano todo tivesse uma produção, então você acha que a grande dificuldade, na verdade, é a forma que esse produto deve e pode chegar às pessoas, né? Você acha que a dificuldade é essa? Eu já consigo levantar um primeiro ponto como dificuldade, que seria a questão, por exemplo, do frete. Muitas vezes o preço de uma máscara, né, aquelas máscaras bonitonas, tem umas grandes, fantásticas, ela, por exemplo, vai custar, vou dar R$200. E se você for calcular o frete de uma máscara daquela para ir para São Paulo, pode colocar 600, 700, 800 reais. Então, como é que a gente consegue driblar isso? Né? Como é que consegue driblar isso? Aí nosso colega aqui vai complementar e a gente avança na conversa. É verdade. O artesanato, por excelência, ele é uma atividade manufatureira, né? É uma coisa que está longe de uma produção industrial. Agora, em relação a Bezerros, se preparar o ano inteiro, Bezerros é preparado o ano inteiro e você vê o reflexo disso no sucesso dos nossos artesãos na FENEARTE. O que eles fazem é aumentar a produção em períodos onde a demanda também aumenta, que é durante a FENEARTE, período da FENEARTE e durante o Carnaval. Mas todos eles têm os ateliês deles, você pode visitar, existe uma produção contínua, né? Durante todo o ano, nos ateliês desses artistas. Agora, realmente, a demanda aumentando, eles têm que aumentar a produção. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, você pergunta se é economicamente viável, sim, com certeza. Agora, o que eles precisam, que seria necessário, seria processos inovativos dentro como o amigo falou. Porque é a inovação que faz a produção aumentar, que faz as vendas aumentarem, entendeu? Qual seria um processo inovativo? Se você pegar um artesão
que trabalha há tempos, que tem 20, 30 anos já de carreira, e perguntar como ele precifica a sua mercadoria, ele vai dizer que é no olho. Ele vai olhar aquela peça, tá boa, ele vai dizer é tanto. Ele não tem uma racionalização daquele processo. Por ele não ter a racionalização no início, ele também não tem a racionalização do fim, né? Muitos deles não conseguem tirar o que é lucro, né, o que é despesa, aquilo vai entrando e eles vão gastando. Então aí sim, aí você poderia entrar com alguma política pública no sentido de preparar essas pessoas, mas que Bezerros é uma cidade preparada, se eu não me engano, dados que eu levantei há uns 2 anos, Bezerros tem o maior polo de artesanato de Pernambuco, né? Fica atrás de Tracunhaém, Caruaru, a região metropolitana ali, né? Rapaz, e assim, acho que um risco, né, Wagner, é de uma hora para outra o artesão cair em si e assim, ele ou está cobrando um valor que de uma certa forma seja exorbitante, porque não está calculando o material, hora de serviço de trabalho e não está vendendo, ou ele está trabalhando muito e não está ganhando nada, né? Corre esse risco, né? Corre também. Com certeza. A partir do momento que você não tem uma racionalização do seu processo produtivo, os seus resultados eles ficam comprometidos. Não é verdade? Está aí o administrador que pode ir. Pois é, deixa eu dar um alôzinho, falar aqui bem rapidinho pro pessoal. Toninho está preparando uma música para Pernambuco aí para nós aí, a gente já vai continuar. Depois da música a gente continua a conversa. Vamos lá. Iraildo Batista está conosco aqui. Iraildo é um grande artesão também, viu? Iraildo muito conhecido. Né? Iraildo Batista ali, lá da Princesa Isabel, eu acho, né? Acho que é lá na Princesa Isabel, se eu não me engano, no ateliê dele. Isso. Quem tira a onda é ele, eu já estou já excluindo ele do Facebook, ele tira muita onda das pessoas. Valeu, Iraildo, um grande abraço para tu. Andresa Souza, muito bom tema. Parabéns, valeu. Sandra Cavalcante, Sandra do meu amigo, noiva do meu amigo Luciano Portier, um grande abraço para tu. Juliano Nascimento está fazendo uma pergunta, eu vou fazer a pergunta e vai ficar para depois da música, viu? Juliano Nascimento está perguntando, Juliano do Bezerros. Juliana do Bezerros o quê? Portal Bezerros, desculpa, viu, Juliano, que é tanto do... Bezerros Nil, Bezerros Hoje, PH Bezerros, aí a gente se atrapalha, né? Fora o Papangu, na visão econômica, o que faria o melhoramento do comércio local? Enfim, da economia da cidade. Essa pergunta vai ficar para daqui a pouco. Está fugindo do tema, mas os meninos vão responder. José Marcelo está dizendo, grande Jardiel. Júnior Ramos, acredito que a FENEAR tem uma possibilidade de aquecimento da nossa cultura e, consequentemente, da economia. A arte é capaz de ser aplicada de forma eficaz, de movimentar a nossa economia. Há muitos artistas bons e talentosos na nossa região. Abraço. Obrigado aí, Júnior, pela sua colaboração, viu? Muito perspicaz. João Paulo Silva está conosco. Valeu, João Paulo do Forró da Galera. E tem uma pirraia aqui que está dizendo ao papai Wagner que ama ele. Ah, muito bem. E agora é com Toninho Lima. Será Vamos lá, que é Toninho. Beatriz? Manda uma música para... Deve ser Dona Beatriz que está em casa acompanhando o papai Wagner. Ela mandou um beijo. Beijo. Não me dá, Toninho Lima no Bistrô do Matuto. Abel de Ju. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela da tarde, e os olhos azuis como a tarde de um domingo azul, a Belle de Ju. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, ô morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro matador, desço pra rua, sinto saudades, gata selvagem, sou caçador, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro matador. Ah, lele, 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 lele. Ah, lele, 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 lele. Dá, linda. Dá, linda. Vai daí, Lunas.
Esse é Toninho Lima no Bistrô do Matuto. Beleza, pessoal? Labelle de junho. Eita, coisa boa. Voltando aqui ao que Júnior Ramos falou, que ele falou aqui na FENEARTE, né? Que a FENEARTE é uma possibilidade de aquecimento da nossa cultura, né? Ele fala isso, é uma possibilidade de aquecimento da nossa cultura. Mas como eu até tinha falado, será que se limita à cultura do Papangu? E será que seria o único nicho que poderia ter a marca do Papangu? Daqui a pouco eu volto para a pergunta de Juliano. Juliano fez uma pergunta, a gente vai falar já já. Que até Fábio Monteiro perguntou aqui. Na minha opinião, era para ter uma estátua de um Papangu na cidade. Né? Isso aí até uma coisa que realmente já devia ter, num portal, alguma coisa assim, né? Ou um portal nas duas entradas, mas não tem. Mas assim, como eu estava falando, por exemplo, o Papangu, né, que é a junção de duas palavras, papa e angu, e especificamente a gente não tem em Bezerros um polo gastronômico onde se realmente você vem para saborear um angu. Você pode chegar no restaurante e comer um angu, mas não é uma coisa muito específica. Vocês, na opinião de vocês, já que eu estou olhando para Wagner, há uma possibilidade de se explorar a gastronomia de Bezerros também? Sim, assim, um polo gastronômico de angu é complicado, né? Mas Bezerros tem uma cultura gastronômica grande, principalmente nas margens da 232, em Encruzilhada. Nós temos a Norte Bolo, que já é famoso no estado e fora dele. Nós temos alguns restaurantes na cidade que também são famosos, as pessoas vêm consumir essa fama, né, desses restaurantes. Agora sim, você, do ponto de vista de uma política pública, do ponto de vista do gestor público, não tem como você incentivar diversas áreas ao mesmo tempo. Você mira numa e, por consequência, as outras vão no bojo. Então, quando elas forem crescendo, mas também é complicado, do ponto de vista de um gestor público, você, como se fala, atirar para todo lado. Né? Então, nossa cidade tem um potencial econômico, econômico e cultural no carnaval. O São João vem numa crescente, né, também, que é consequência já da fama do carnaval também, embora seja uma festa completamente diferente. Né? Agora, sim, para o gestor público, realmente, ele tem que pensar de forma holística, né, de forma global, a cidade, para vendê-la culturalmente. E partindo ainda desse ponto de gastronomia, que feito ele falou, né? Tem que se trabalhar de uma forma global, até porque a cultura do Papangu não é a única cultura de Bezerros, né? Bezerros é a cidade do bolo e do doce, né? Do bolo e do doce, que o técnico Ricardo Torres está nos lembrando aqui. E que, inclusive, se eu não me engano, isso foi uma solicitação do advogado Edgar Lino. Ele solicitou, não sei exatamente a que departamento do governo do estado, e Bezerros recebeu esse título de, eu não sei se é na Câmara Legislativa. Inclusive, do ponto de vista econômico, existe um APL, né, um arranjo produtivo local aqui de bolos e doces, né? Cabe um futuro estudo sobre isso também. Tá vendo? Talvez seja um tema, viu? O bolos e doces. E assim, Ricardo está lembrando que na FENEARTE, um dos estandes mais concorridos, que era até difícil caminhar por dentro dele, é o estande de Bezerros com seus bolos e doces. Isso é muito positivo, né? Muito positivo. Quando a gente, por exemplo, eu vim morar aqui em Bezerros há pouco mais de 4 anos, e a primeira impressão, né? Sem falar no carnaval, que aí quando você vai chegando, todo mundo já comentou a terra do Papangu, a terra do Papangu. Isso. A primeira impressão é bolos, doces e bolachas, né? Você precisa ir em tal lugar e consumir tal produto, você precisa de um restaurante de tal pessoa, porque lá tem um determinado produto, você precisa comer um peixe em tal restaurante. Então isso aí é um marco gastronômico importante. Certo? Uma outra coisa que também faz com que Bezerros se destaque é o que a gente poderia chamar também de uma receptividade, certo? Quando a gente vai conversar, por exemplo, já conversei com muitos artesãos, tanto aqui de Bezerros como fora daqui, os de Bezerros têm um toque diferente, né? Eu acredito que o acolhimento faz uma diferença gigantesca nisso. E se, por exemplo, em João Pessoa, a gente foi conhecer, por exemplo, o stand das bonecas de Babá, certo? Que também é uma pessoa magnífica, mas andando na Praça das Bonecas, por exemplo, o que se deu para se perceber que, se a gente fosse comparar a receptividade de outros centros artísticos com aqui de Bezerros, nós temos um nível de recepção assim, que eu vou chamar de muito importante e formidável. Interessante, bem interessante. Coisa boa, coisa boa. Pequeno ponto. Uma característica interessante da questão dos bolos e doces aqui é, por exemplo, você sai daqui, as pessoas perguntam, você conhece aquela bolacha, aquele tipo de bolo que você daqui não conhece, né? Então é como se fosse uma produção voltada para fora, né? O incentivo dentro também precisa ser trabalhado, entendeu?
Eu acho que, como nosso colega Wagner colocou aqui, talvez a criação de uma política de atendimento direcionada a isso. Porque assim, o governo, imagina que ele recebeu R$1. E esse R$1 ele vai dividir, por exemplo, 10 centavos para a violência contra a mulher, 10 centavos para o combate à droga, 10 centavos para determinada política e talvez 10 centavos desse para uma política de atendimento aos artesãos locais. Né? Dentro do projeto da economia do carnaval que nós estamos implementando, a gente vai tentar fazer o seguinte: não está no escopo do projeto, mas nós vamos fazer um anexo, se conseguirmos dados suficientes, vamos rodar um modelo matemático para saber, por exemplo, a cada R$1 investido no Carnaval de Bezerros, qual o retorno que isso tem para a cidade, né? Então nós vamos tentar, isso tudo depende de dados, não é o escopo do projeto, o escopo do projeto é a identificação da cadeia produtiva, mas nós vamos fazer um anexo porque isso também é importante para a confecção de políticas públicas. Porque hoje você, de todos os anos, de todas as gestões que passaram pela cidade, você não tem essa informação. A cada, sei lá, conseguir R$1 milhão de patrocínio, né, de uma cervejaria, a cada R$1 desse milhão, quanto eu tenho de retorno, né? Isso é chamado de multiplicador do carnaval, nós vamos tentar identificar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para Toninho Lima, que está por aqui também, né? Toninho Lima, que ele presta serviço aí na residência, que ele é técnico em instalação de antena. Toninho, eu tenho certeza que você também trabalha com os turistas, não pessoa que vem de fora, vem para passar o final de semana, passar um carnaval que não está aqui. Como é que as pessoas de fora veem Bezerros assim? Ele falou que o atendimento aqui é consideravelmente bom, não foi isso, Jardiel? Isso mesmo. E o que é que tu acha que as pessoas que vêm de fora acham de Bezerros? O pessoal sempre comenta, aluno, a receptividade, como ele falou ali, muito boa, sempre comenta. Comenta do artesanato, centro artesanato que divulga muito Bezerros, e na parte gastronômica dos bolos, né? Aliás, a semana passada eu fui para Caruaru, segunda-feira. Uma senhora já tinha encomendado para mim, olha, uns 15 dias atrás, que eu levasse o bolo de Bezerros para ela, lá em Caruaru. Eles tinham comprado no Sertão. Aí ela viu a fábrica de Bezerros, eu digo, eu fui fazer serviço do carro e ela me pediu. Encomendou o mesmo bolo. Produto de Bezerro, o mesmo bolo. Tá vendo? Que coisa boa. Deixa eu fazer, antes daquela pergunta que Juliano Nascimento fez, que apagou aqui, mas é mais ou menos isso. Além do Papangu, além de trabalhar o Papangu, era mais ou menos assim, se vocês fossem gestores, legisladores, o que vocês fariam, de fato, já que está falando de economia, para melhorar a economia de Bezerros? Deixa eu dar só um alôzinho. E vocês vão, não sei se vocês vão ousar responder isso, né? Mas vamos ver se vocês têm alguma sugestão. Mas é mais ou menos essa pergunta que Juliano quis falar. Perguntar, né? Mário GPS Trilha lá de Caruaru está dizendo: Lunas, manda um abraço para Wagner, que eu trabalhei com ele no Hospital Santa Efigênia. Esse cara é um cara super inteligente. Mário GPS Trilha, que anda de bike, eu já fiz trilha com ele, Serra dos Cavalos, ali em Pombos, faz trilha de bike, trilha a pé. Pede a gente, mas também ele acha a gente, é bom demais andar com o Mário Trilha. Mário, meu velho, um abraço pra tu. Faz mais de 2 anos que a gente não anda, né? Vamos combinar uma trilha, né? Mandando um abraço aí pra tu, vê se mandou. João Paulo Silva tá dizendo: parabéns, Luna, pelo seu programa. Tem uma música falando das belezas da nossa cidade e falando da cultura e da Serra Negra e do melhor carnaval da terra do Papangu. Forró da Galera lançará logo. Vai lançar aqui no meu programa, viu? Eu quero forró da galera aqui que não veio ainda. Eládio Lima Fonseca, forte abraço para Toninho e Jardiel. Eládio está mandando. Fábio Monteiro está dizendo: na Serra Negra já tem as negras, agora falta Bezerros fazer uma estátua, porque é a terra do Papangu. Na Serra Negra tem aquelas 2 negras que são 2 negras malucas, que é um personagem que acabou se sendo... Hoje em dia ninguém está usando mais o personagem de negra maluca, mas antes a prefeitura usava crianças, as menininhas, fantasiadas de negra malucas, para recepcionar as pessoas, inclusive levar até na Caverna do Deda, no Parque Ecológico. Era aquelas menininhas com a cara toda preta e os cabelinhos, né, assanhadinho. E, inclusive, uma das negras malucas mais famosas que nós temos é Luciele Laurentino, né? Luciele Laurentino, ela, quando criança, ela fazia isso, ela recepcionava os turistas na Serra Negra como negra maluca, né? A negrinha da Serra, né? Hoje em dia é uma pessoa, graças a Deus, muito bem sucedida através dos estudos, não é isso? Tem, acho que, mestrado em geografia, né? na Espanha. Na Universidade de Valladolid. Exatamente. E de uma hora para outra aí é uma pré-candidata a deputada estadual e com certeza vai olhar... Chegando lá, vai olhar a cultura com olhares diferentes, porque ela fez parte dessa cultura que hoje está sendo retratada com 2 estátuas enormes de negras malucas lá na Serra Negra. Então, um grande abraço aí para
Luciele Laurentino. E voltando à pergunta que Juliano fez, a bomba que meio ousada, foge até um pouquinho do contexto, né? Mas Bezerros, como o que seria tão importante para a nossa cidade crescer? Na verdade, talvez, pelo nível de complexidade da pergunta, talvez 2 palavras seja muito importante para essa resposta, né? A primeira dela é inovação e criatividade, certo? E isso vem tanto a partir do poder público, como também a partir do espírito empreendedor dos munícipes. Porque a atividade empreendedora, teoricamente, ela precisa nascer, ela nasce, né, do setor privado, certo? Então, cabe às pessoas identificarem a oportunidade de negócios aqui em Bezerros e assim empreender. Agora, geralmente, quando a gente vai falar nessa figura do empreendedor, e a gente vai ligando também um pouco para o empreendedor cultural, às vezes a pessoa está querendo algo inédito. E ela aguarda tanto tempo para poder lançar esse inédito que acaba não acontecendo. Então, talvez seja interessante analisar o mercado de uma maneira geral e perceber aquilo que está sendo ofertado de maneira pouco satisfatória. E, a partir daí, entregar isso com um grau de inovação e criatividade diferenciado. É uma pergunta complicada mesmo, né? Porque, veja só, a longo prazo, realmente, inovação e criatividade é tudo. E, grosso modo, essas 2 coisas estão ligadas à educação, né? Essencialmente a educação. Agora, falando hoje, existe aquela discussão muito grande da intervenção do setor público na economia, né? Isso é outra coisa. Mas veja só, a posição geográfica de Bezerros, ela está entre uma cidade muito forte, que é Caruaru, e do ponto de vista comercial, e uma cidade turística também em franca expansão, que é Gravatá. Isso deixa a cidade um pouco espremida entre esses 2 grandes polos, não é verdade? Então, talvez incentivos para fomentar a demanda local, né, fizesse o comércio da gente aquecer-se nesse sentido. Mas a forma desses incentivos também é complicada. Nós temos hoje, por exemplo, a Sala do Empreendedor, né, acho que com Valdilene, que é um passo importantíssimo, a qualificação, porque é a qualificação que leva à inovação, mas isso tudo são investimentos de longo prazo. Isso também passa por questões fiscais, né, isso é muito complicado você responder assim, sem você entender os números da cidade, de fato. Entende? Então, como a gente diz em economia, tudo depende. Tá vendo aí, Juliano? A resposta, eu vou pedir para o nosso amigo Toninho Lima cantar mais uma música, viu, Toninho? Vamos lá, né? Quase chegando ao final. Veja, quase chegando ao final, a gente falando sobre carnaval, sim. Eu fiz uma música assim, estou preparando ainda. Boa. Eu vou fazer o refrão aqui, que ela fala de Bezerros, fala do pessoal, é bem interessante. Esse é o refrão que ela logo vai estar aí na... Se ele já ganhava dinheiro com música, agora quem vai ganhar com a música dele, né? Vai, né? Pronto, a gente vai ver aí. Vai fazer. Fica à vontade, Toninho. Este ano brinca eu e brinca tu, vem pra Bezerro, carnaval do Papangu. Este ano brinca eu e brinca tu, Bezerros, carnaval do Papangu. Vem de Recife, Mata Norte, Mata Sul, vem do Agreste, do Sertão Caruaru. Vem de Recife, Mata Norte, Mata Sul, vem do Agreste, do Sertão Caruaru. Vem minha gente, venha brincar, são 5 dias de folia sem parar. Vem minha gente, venha brincar, são 5 dias de folia sem parar. Este ano brinca eu e brinca tu, vem pra Bezerro, carnaval do Papangu. Valeu? Excelente. Coisa boa, né? Legal, vamos trabalhar essa música. Vamos viu? trabalhar que... Vai dar o que falar, Eu vou pedir para o técnico Ricardo colocar aí bem rapidinho uns anúncios, né? O pessoal que está ajudando o programa, está ajudando aqui, dando uma força à TV Imprensa. E você que de uma hora para outra se interessou, gostou do programa, coloque sua marca aqui com a gente também. Ricardo, é com você. Cuidar da aparência é fundamental. Por isso, o Centro de Estética Linda de Viver está sempre pronto para lhe atender. A Linda de Viver ainda é a única na região habilitada no serviço de camuflagem de estria por tatuagem. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Centro de Estética Linda de Viver. Na Rua Augusta, número 104, bairro São Pedro. Atendimento de segunda a sábado. Horário comercial por agendamento. Ligue 99610-1863 ou 99441-3070.
Biscuilândia Modelagem Biscuit lança com exclusividade a linha Artes Sacras na Caneta. Dispomos também de esculturas de profissões, topos de bolos e lembrancinhas para todas as ocasiões. E os incríveis brincos I Love Pet. Visite nossa página no Facebook e conheça nosso trabalho. Biscuilândia, amor pelo que faz. No Mercadinho Ideal, você encontra tudo para o seu lar. Gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza. Mercadinho Ideal, Rua Dantas Barreto, número 3, ao lado do Mercado de Feijão. Telefone 99194-5649. Organização Josi. Mercadinho Ideal, o ideal para a sua família. Tantos beijos e carícias e paixão. Voltamos com o programa Bistrô do Matuto. Hoje estamos falando do potencial econômico da cultura do Papangu, com o mestre em administração Jardiel Moura e o mestre em economia José Wagner. Também com a alegria da música aqui de Toninho Lima. Jardiel está falando das suas experiências profissionais e da forma como a cadeia produtiva deve ser administrada. José Wagner está falando da economia e também do seu projeto, um projeto que ele falou aqui. Quem não acompanhou, acompanha, vai lá no comecinho do programa e você vai ver. E o programa está muito interessante. Juliano Nascimento fez uma pergunta um tanto polêmica e as outras perguntas polêmicas ou os comentários acabaram surgindo. Não vai dar tempo eu abrir espaço para isso. Mas eu vou ler aqui o que Gilda Garcia falou. Falta nas autoridades a vontade que eu tenho de ver a serra bombando. Isso também é bem relativo, viu, Gilda? É muito relativo essa questão de ver a serra bombando, porque tem gente que acha que a serra bombar, a serra está bem, é a questão de alguns princípios, alguns valores. Outros acham que é questão de gente mesmo. Então, assim, se for abrir para isso aí, fica um pouquinho até complicado assim de se responder. Tá entendendo? Mas vamos embora. O programa hoje está muito bom, muito interessante. Quem gostou, vai compartilhando, curte também. Estamos no último bloco. Eunice Alves está ali em São Paulo nos acompanhando. Um grande abraço para Eunice Alves. Evaldo Xavier está dizendo que o programa está ótimo. Muito obrigado aí para Eunice Alves lá de São Paulo, está acompanhando a gente aqui. Evaldo Xavier. Rose Lira, a prima da minha esposa Betânia, esposa de Vando Vereador, está nos acompanhando, dando boa noite para você também. A Laíde Mendonça, que já foi minha convidada, um grande abraço para a Laíde Mendonça lá na Coab, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, e para compadre, meu amigão. Messa Vieira Valdir está dizendo, professor Jardiel, grande mestre, olha aí que coisa tão boa, o povo já está aparecendo. Cida Costa lá de Caruaru apareceu também, um grande abraço para ti. Jardiel, infelizmente vai ser a última pergunta, o programa está chegando ao final, é o último bloco. Mas me diga uma coisa, no comecinho você deu a entender que o turismo não se limita a mostrar algo a uma pessoa e a pessoa simplesmente vir algo, né? Tem essa questão do sentir, né? Das experiências, né? Bezerros, você acha que Bezerros está preparado para trabalhar essa cultura do papangu ou do bolos e doce, de forma que as pessoas levem uma experiência para casa? É justamente isso que a gente poderia dizer que agrega valor, né? Quando a pessoa vem fazer turismo, por exemplo, ou quando a pessoa vem fazer um passeio, ou quando a pessoa vem visitar o polo gastronômico, ou quando a pessoa vem visitar até mesmo a Serra Negra, ela não está querendo apenas ver, ela está querendo vivenciar a experiência de vivenciar aquilo. Por exemplo, se eu vou fazer um camp, certo? Eu não vou lá e vou querer uma tenda com ar-condicionado, certo? Eu vou natural, querer, né? Não, de maneira nenhuma. Eu vou querer o friozinho, certo? Eu não vou querer, talvez, as mordidas dos mosquitos, mas talvez um pouquinho, para eu poder sentir a experiência e poder comentar. Porque o que fica, né, que a gente poderia chamar até mesmo, de maneira muito interessante, de bem simbólico. O que é o bem simbólico? O bem simbólico é aquilo que eu não pego e levo para casa. É aquilo que eu vivencio e conto aos meus filhos, netos e outros parentes. Então, a experiência de vivenciar aqui em Bezerros, seja a Serra Negra, seja a partir da alimentação, ela entra em caráter de bem simbólico. Ou seja, a pessoa vai vivenciar isso e aí vai ter uma experiência para a vida toda. E isso tem um valor. Isso tem um valor. Com certeza. E falando nesse valor, realmente pode-se capitalizar isso, monetizar essas sensações? Veja só, existe uma diferença entre preço e valor, né? Uma coisa pode ter valor para você e não ter valor para mim.
né? E pode ter um preço para os dois. Então, você ter o valor de uma vivência, isso é como o cartão Visa, né? Não tem preço. Mas, assim, existe a possibilidade, e é real, de você capitalizar em cima disso. Isso já é feito na cidade, né? Isso não é feito, mais uma vez, de forma racional. Isso é feito pelas famílias, o cara que tem um sítio na serra, que aluga o quintal de casa para a pessoa fazer campo, ele cobra por isso, né? Talvez não seja o preço que aquela pessoa pagaria, porque ele não sabe a propensão marginal a pagar daquela pessoa. Mas talvez ele não saiba porque ele não tem subsídios para fazer. Aí entra mais uma vez a inovação. Agora, claro, isso depende muito do indivíduo. É importante a gente apartar isso da responsabilidade dos outros, porque isso depende muito do indivíduo também. A inovação ela é uma atividade também, por excelência, individual, né? Você pode adquirir educação, você pode adquirir conhecimento, mas a inovação quem vai fazer é você, indivíduo, né? Então a gente às vezes fala que não tem isso, não tem aquilo, porque fulano ou ciclano não tem interesse, mas e o seu interesse? Na verdade, porque você não faz. Porque o que movimenta uma economia é a atividade individual. Entendeu? Interessante, legal. Deixa eu dar aqui um abraço para Ian Maciel, grande músico, mestre Ian Maciel está conosco aqui. Já veio também do meu programa quando nós falamos sobre a cultura gospel. Um grande abraço para você, para a Patrícia e para toda a sua família. Jardiel, eu disse que ia ser a última pergunta, mas eu vou até acabar perguntando mais uma vez. E assim, eu quero que as pessoas não vejam simplesmente como um mero merchandising, que a gente não tinha esse tipo de acordo aqui. E Letícia e as outras pessoas também são. A gente falou de economia, de emprego, de geração de renda. Você, em Bezerros, tem se destacado por fazer parte desse processo, né? Que indicação tu poderia dar à pessoa que realmente... Não, eu já trabalho até com música mesmo, eu já trabalho com artesanato, eu já trabalho com gastronomia, mas assim, os resultados ainda não estão sendo positivos, né? Ou não estão sendo satisfatórios, ou até, talvez até uma questão de ver se a sua vocação realmente é aquela, né? De estar desempenhando aquela função. Fala um pouquinho, assim, que instrução você daria? Fale também da sua empresa, como eu falei, não é merchandising, não é simplesmente um espaço que eu estou abrindo para essa orientação profissional aqui do nosso programa. Ok, agradeço a oportunidade de falar aqui, certo? Muito, muito bem acompanhado aqui de todos. Talvez a primeira orientação que eu daria à pessoa que ela está, por exemplo, com dificuldade de crescimento, isso a gente vê em muitos empreendedores. Eu tenho uma empresa há 10 anos, cara, mas eu não consegui sair desse faturamento mensal, o que é que eu faço? Né? Ou eu abri a empresa há 6 meses e não está dando certo. O que é que eu posso fazer para não perder o que eu já investi? Certo? São algumas perguntas. E talvez o caminho mais seguro, na minha opinião, o mais seguro, seria a profissionalização. A profissionalização, certo? Seja a partir de um curso de curta duração, seja a partir de você buscar um consultor, seja a partir de você buscar orientações. A gente aqui, por exemplo, como o Lunas falou, eu empreendo aqui em Bezerros através do IMET Cursos, que é o Instituto Moura de Educação e Tecnologia, certo? E no IMET a gente tem uma série de cursos, certo? A gente tem, por exemplo, um curso de gestão de micro e pequenas empresas, a gente tem um curso de assistente de contabilidade, a gente tem um curso de assistente administrativo e financeiro, entre outros. Pode visitar nossa página lá e vai ver. E uma coisa boa, muitas vezes o empreendedor diz, olha, eu já estou tão apertado, como é que eu vou, por exemplo, fazer um curso ainda para me profissionalizar? Certo? A gente lá no IMET, por exemplo, está nesse momento com a campanha aberta, agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso. A matrícula é 100% gratuita, você faz a matrícula, não paga nada. Você começa a estudar, o material didático também é grátis, você não paga nada. Certo? O valor da mensalidade é R$ 49,90 e você só paga depois de começar a estudar. Eu ainda dou esse tempo, esses 30 dias que você vai ter de aula, como a gente pode chamar de um seguro. Se você não quiser, tudo bem. Agora, eu não tenho mesmo para investir. A gente também tem outros canais, nosso colega aqui falou, da Sala do Empreendedor, que eu também conheço. Inclusive, participei de uma palestra lá sobre construção do preço de venda. Levei meus alunos da escola técnica, onde eu dou aula. Também levei meus alunos da Unopar, do curso de Ciências Contábeis e Administração. E fui, assim, muito bem recepcionado. Acredito que estamos abertos aí para ajudar você no que você precisar. Coisa boa, gente. Então é só entrar em contato com a IMET Curso. Vai lá nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, IMET Curso. Você me deixa só dizer uma coisa. Para a pessoa que está procurando emprego, certo? A gente postou lá nas redes sociais do IMET. A gente tem uma vaga para cozinheiro e tem uma vaga para vendedor.
certo? A vaga para cozinheiro é para entregar o currículo até amanhã, às 17 horas, porque eu postei a vaga na segunda. As pessoas selecionadas já vão ser chamadas na sexta-feira e começa a trabalhar no máximo na segunda, porque é para contratação imediata. Então, se você tem um amigo, tio, primo que quer trabalhar como cozinheiro, não deixe de entregar o currículo, não. E acredite, tá difícil de encontrar, viu? Tá difícil de encontrar. Pois é, gente. Essa foi a participação do nosso, eu considero amigo, viu, Rafael, com essa liberdade, viu? Jardiel Moura, daqui a pouco ele vai fazer realmente suas considerações finais, e entrando aqui nesse contexto, vai ser a última pergunta que eu vou fazer aqui para Wagner, para José Wagner. A gente falou disso, a questão da administração e a economia, lógico, que está extremamente vinculada, e ele falando em empresa, você é empresa, microempresa, MEI, não sei o que lá, mas assim, e muitas vezes aquela pessoa que vende pipoca acha que não tem que ter preocupações que quem fabrica pipoca tem. O que é que você diria a respeito disso? As pessoas que às vezes até trabalham sozinho, deve ter uma preocupação com a administração, com a economia, com esse tipo de coisa também? Com certeza, né? Agora, cada atividade ela tem suas peculiaridades. Existem inúmeras facilidades aí para você sair do anonimato, você sair da informalidade, né, e se formalizar. Mas aí você tem que avaliar bem se sua atividade vale a pena, que é uma questão, assim, você realmente tem que qualificar-se ou procurar a ajuda de um contador, administrador, para saber realmente os procedimentos, se isso vale a pena para você, né? Mas assim, não existe outra máxima. A máxima é qualifique-se, porque por meio da qualificação, da educação é que se muda tudo. Eu queria falar também que, ele falou dos cursos dele, eu queria falar que o nosso projeto, ele vai oferecer ainda esse ano uma oficina, né? Uma oficina de coaching, eu não sei nem falar, né? É tão difícil, de como potencializar a sua vida profissional e pessoal através do coaching. Vai ser ofertado por Luiz Vicente, que é um coach famoso de Caruaru. É uma oficina de uma semana, que nós ainda não temos data específica, mas vai acontecer agora nesse segundo semestre, e com vagas limitadas, são apenas 30 vagas, e é essencialmente voltada para aquelas pessoas que trabalham no ciclo carnavalesco, né? Porque é o que tem ligação com o nosso projeto. Então eu disponho o Bistrô do Matuto para divulgar. Sim, eu vou fechar a data e venho aqui novamente falar. Ele é bezerrense, é meu primo, inclusive. Muito bom, muito bom. E ele está desenvolvendo um trabalho muito grande em Caruaru, já tem certa projeção, entendeu? É muito conhecido na região já. O pessoal vai gostar. Coisa boa. Infelizmente, Jardel, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, que Toninho quer cantar mais. Ele está ali. Ele está querendo cantar mais. Aí eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, mas assim, foi uma satisfação imensa estar com você. Muito obrigado por todas essas instruções, esse conhecimento que você partilhou conosco aqui. Quero agradecer o convite, sempre sou muito bem recebido aqui na TV Imprensa, certo? Hoje aqui muito bem acompanhado, né? O Toninho, certo? O Wagner, o Lunas aqui, que eu conheço aqui de longa data. Não tenho dúvida que esse programa aqui, assim, a gente conseguiu avançar alguns degraus, certo? O tempo é curto para discutir tamanha complexidade, mas fiquei muito feliz aqui por essa conversa e me coloco à disposição também para outros momentos, para a gente poder aprofundar da melhor maneira possível. Muita satisfação. Boa. Que coisa boa. Repetindo o contato da IMET Cursos. Do IMET Cursos. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 99313 7091, que também é o meu. Você vai ser muito bem recebido. Ou visitar nossas redes sociais. Coisa boa, valeu. José Wagner, obrigado aí mais uma vez pela companhia, né? De longas datas. Muito obrigado mesmo pela presença. Obrigado também, eu que agradeço por ter vindo divulgar aqui o projeto. Quero pontuar novamente que o projeto tem patrocínio do Funcultura, através da Secretaria de Cultura Estadual e da Fundarp. É um edital que sai todo ano, entendeu? E agradecer, e quero vir aqui com o resultado do projeto, apresentar à população bezerrense também. Obrigado. Legal. Toninho, faça suas considerações finais e meta a saideira aí pra gente. Agradecer o pessoal que está no programa aí, né? Boa noite a todos e vamos fazer a saideira, né? A Alana pediu o Raul Seixas, foi? Foi. Vamos ver se ela tá na... Foi. Não lembro quem Alto foi. estilo. Deixa eu dar só o último alôzinho aqui, bem rapidinho. Vai lá. José Marcos, valeu José Marcos, tá nos acompanhando. Um grande abraço para tu, José Marcos, grande cabeleireiro aqui de Bezerro. Vamos falar outro dia sobre essa cultura que está crescendo, que é dos barbeiros, né? Barbeiros, tem muito barbeiro. Hoje em dia se tornou-se, né, uma atividade, eu acho que mais rentável do que a música, viu? Mais rentável do que a música. Vamos embora. Com certeza.
Tem cara aqui que é barbeiro e é músico, né? Pois é. Você tem ideia. É mesmo. Marcos Montes mesmo é barbeiro e músico. É isso Artista, mesmo. músico e barbeiro. É isso aí. Um abraço aí se você estiver aí. Um abraço, Marcos Montes. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico a seu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que Muito obrigado a todos vocês que fazem a TV Imprensa. Obrigado a Ricardo Torres, Juliano Nascimento, Flávio Melo, Erickson Claudino e a cada um de vocês que nos acompanhou aí do outro lado. Na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente às 19h30 com outro tema super interessante. Valeu, gente. Obrigado. Até quarta-feira, se Deus quiser. A mentira. Os sonhos desfazem aquilo que o padre falou, porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém neste mundo é feliz tendo amado uma vez. Eu perdi o meu medo da chuva. O coral tá bom aqui, hein? Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Valeu, pessoal. Até quarta-feira. Pessoal, obrigado aí. O mundo não para de evoluir. E com essa visão, a Speedline Telecomunicações traz a tecnologia da fibra ótica. São mais de 10 anos no mercado, dispondo de grandes profissionais com uma estrutura completa para levar até você a excelência na conexão com o mundo. Investimos em tecnologia de ponta para melhorar ainda mais o seu sinal. Temos uma central de suportes que proporciona maior agilidade no atendimento e na resolução dos problemas. Na fibra ótica, você tem mais velocidade na conexão com uma internet estável e segura. Você pode dividir sua internet com outros dispositivos sem a perda da qualidade. A Speedline está ainda melhor. Mais tecnologia, mais cobertura e mais suporte para você. Speedline Telecomunicações. Sua conexão com o mundo.